Olá, voltamos com a série de entrevistas com os candidatos a vice. Essa é uma série de entrevistas feita pela TV Guarapari. Hoje quem está aqui conosco é a candidata Cláudia Paiva, Cláudia Mendes, perdão. Ela é vice do candidato a prefeito Cláudio Paiva. Os dois são do PRTB. Boa noite, candidata. Boa noite. Continua aqui conosco Emerson Andrade, apresentador do programa Panorama. Boa noite. Muito bem. Boa noite, Cecília, mais uma vez. Boa noite, candidata. Boa noite. Vamos então agora à apresentação da candidata Cláudia Mendes, que é do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, tem 53 anos, nasceu em São Paulo, mas já mora em Guarapari há 27 anos. É empresária e atualmente presidente do Rotary da Praia do Morro, casada e tem um filho. Candidata, a senhora vai ter 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial e falar diretamente com o eleitor, começando agora. Boa noite a todos. Quero parabenizar os servidores públicos pelo dia de hoje. E eu já fui presidente do Rotary. Hoje eu sou uma pequena empresária, né? Já fui do Rotary. O Rotary, inclusive, fechou. Mas eu quero falar para o nosso eleitor que Cláudia Mendes, ela é uma pessoa que já foi presidente da Associação dos Quiosqueiros, já lutei muito pelo município de Guarapari e estou de volta também para poder lutar mais pelos nossos munícipes, levar a palavra para todos os ouvintes. Quero agradecer à TV Guarapari por esse espaço que vocês estão nos dando, porque nosso partido, ele não tem fundão, né? E não tem direito a tempo de TV, de rádio, então nós precisamos desse espaço aqui para que a gente possa levar nossas propostas, nós possamos falar com você, eleitor, e mostrar o que a gente pode fazer pela mudança de Guarapari. Muito bem, vamos então começar com as nossas perguntas feitas pela nossa produção, depois teremos também pergunta dos telespectadores. A primeira delas é que no plano de governo de vocês consta reorganizar e reestruturar o sistema de transporte coletivo. Só que dentro desse contexto fala também sobre os mototaxistas, vans e motoristas de aplicativo. Vocês querem regularizar, porque mototaxista e van não é regularizado na cidade. A ideia é regularizar isso? Sim, é uma categoria que ela existe, o povo precisa dela, então a gente tem que fazer esses ajustes para que eles sejam legalizados e o povo, de uma certa forma, devido à questão da mobilidade, estão numa dependência muito desse tipo de transporte. E na área de transporte a gente tem um projeto muito grande e viável para a questão da mobilidade também, né? A questão de melhorar o trânsito e facilitar essa mobilização de táxi, de motoboy, as vans. Então é uma questão de regularização, a gente tem que fazer isso junto com a Câmara de Vereadores para que isso possa ser regulamentado e as pessoas possam trabalhar com tranquilidade. Mas como fazer isso? Porque isso acaba esbarrando numa lei federal, né, sobre esse transporte que hoje é considerado irregular. Sim, ele é considerado irregular, mas há possibilidade, havendo vontade política, tudo pode ser feito. E tudo tem uma brecha na lei que pode ser aprovado e já existe em outros lugares e aqui também vai poder existir e essa categoria merece essa atenção. Uma das propostas do plano de governo de vocês é sobre um terminal marítimo para receber grandes navios aqui para Guarapari. Guarapari tem estrutura para receber embarcações desse porte? Olha, a embarcação chegar até a orla não tem, até porque não tem a estrutura, mas em grandes cidades, em grandes estados aí, existem onde eles param em alto mar e vêm com as pequenas embarcações até a orla. E para poder receber esse tipo de embarcação, nosso turismo, nossos moradores, nossos comerciantes, eles precisam estar preparados para poder receber esse tipo de embarcação. Porque não é só trazer a embarcação, você tem que preparar a cidade, você tem que preparar o morador, você precisa treinar os comerciantes para que ele tenha um outro idioma alternativo, que sejam bilíngue. Então, para isso, a gente tem no plano de governo também um centro de treinamento. Quando eu era presidente da Associação dos Quiosqueiros, eu pedia muito ao município para que fizesse treinamento, capacitasse os comerciantes da orla, até os ambulantes que também, eles precisam disso daí, porque o turista, ele quer ser bem atendido e tem até turista internacional. Quando vem, você não tem
um bilíngue para poder estar falando. Mas a senhora não acha, então, que entraria agora na fase de treinamento, então esse projeto seria a longo prazo, para colocar em prática? Para colocar em prática, eu acho que não seria tão de imediato, porque precisa de toda essa estrutura, porque não adianta a gente fazer assim de uma hora para outra, precisa de ordenamento, precisa de organização, e isso tem que ser feito, nada é feito de uma hora para outra. Tiveram os governantes anteriores aí, tiveram toda a oportunidade para fazer, até agora não fizeram. Então nós temos como colocar isso. Eu lidei muitos anos direto com o turista, a gente conversa com ele como quiosque, por quase 20 anos, nós tivemos diálogos constantes, a gente sabe das menores e das maiores demandas que eles gostariam que tivesse aqui em Guarapari. Só aproveitando o assunto do turismo também, Manda ver. uma das propostas também é colocar aquele letreiro no Morro da Pescaria, que quando o ex-prefeito Orly Gomes se propôs a fazer isso, ele foi muito criticado, né? A senhora acha que seria o certo retomar esse projeto? Olha, o Morro da Pescaria, ele pode ser explorado de muitas formas. Esse letreiro seria um atrativo, né? Atrairia, seria um monumento que geraria fotos, publicidade, e é o que a nossa cidade precisa para poder melhorar, porque ela já é conhecida internacionalmente. O que precisa é mais divulgação, retornar, porque o turismo está se perdendo cada vez mais. E a nossa cidade é turística. Né? Então a gente precisa atrair essas pessoas para cá, precisa atrair investimento para que a cidade se desenvolva. Porque a cidade estando bem, o morador vai estar bem, os comerciantes vão estar bem. Então é uma cadeia que dá para poder fazer sim. Eu sou a favor assim, de colocar. Mas tem que ter aquele diálogo, né? Com as associações, né? O Morro da Pescaria, tem que trocar uma ideia com ele. A gente tem que aproveitar, usar bastante a Federação das Associações, que é a FAMAMPOG, que é uma entidade muito forte, pouco aproveitada. Então, a gente tem que conversar com a comunidade para saber se isso é o ideal. Na minha opinião, eu acho que não teria problema, até porque já tem um espaçozinho lá no morro, não haveria degradação ambiental, mas tudo isso tem técnicos que podem avaliar e nos auxiliar. A senhora chegou a falar, candidata, sobre os ambulantes, e aí entrando nesse assunto, o plano de governo de vocês fala sobre aumentar a fiscalização em cima do ambulante de fora. Como fazer isso? Seria uma taxa diferente para o ambulante de fora e aí aliviar essa cobrança para quem mora aqui? Como é que seria essa diferença, Fê? Olha, o meu prefeito, o candidato Cláudio Paiva, ele tem um projeto muito bacana que é para realmente fazer essa diferenciação, porque não é justo ter esse descontrole. As pessoas daqui o ano inteiro pagam as taxas deles, chega gente de fora, explora indevidamente, de qualquer forma. E eu tinha esse relacionamento com os ambulantes, então eu vejo que eles precisam, eles pedem, imploram que isso seja regulamentado. E essa fiscalização vai ter que ter a taxa diferenciada, e a taxa do morador da cidade, ela vai ser mais em conta, sim. Ela vai ser mais em conta. Emerson, a gente acabou de receber a pergunta de um telespectador e aí eu vou ler aqui para que você possa respondê-lo. É o telespectador Leonardo Trindade, que quer saber se o plano de governo da senhora tem projetos para Miaípe. Ele diz que a obra de revitalização da orla está acabada e que está atrapalhando os restaurantes e até os ambulantes e os moradores. No caso da reforma da orla lá de Miaípe, que é isso que ele quer saber, não é? Uhum. Então, isso aí depende de uma parceria, né, junto com o governo e a autorização da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que realmente é a verdadeira dona da orla. Sem a autorização da Secretaria do Patrimônio da União, não tem como mexer na orla. E eles têm todo o interesse de que a orla seja reorganizada, desde que apresente o projeto dentro do gerenciamento costeiro ambiental. Mas a obra de revitalização está inacabada e foi feita pela Prefeitura, está em andamento, com um recurso que veio até do governo federal. E aí é uma obra de responsabilidade da Prefeitura. Sim, com certeza. A obra, sim, desde que o termo de concessão tenha passado para o município tem que fazer. Então, já existe esse projeto, então. O que tem que fazer é concluir. E aí,
plano de governo de vocês pretende alguma coisa? Porque Miaípe também é uma das praias, uma das 2 praias aqui de Guarapari que tem as areias monazíticas. E aí, tem algum projeto já de governo ou é para se pensar logo depois que, caso sejam eleitos, estejam na prefeitura? O projeto, a gente tem que se inteirar de como que está o projeto ali. Se está mexendo é porque já existe um projeto pronto, o que precisa é continuar. E todas as obras que serão começadas, que for de bem para a comunidade, elas vão ser executadas. Ali o projeto já deve existir, senão não poderia estar autorizado a mexer. Já deve ter o recurso destinado para isso. E quando a gente entrar na prefeitura, o que nós vamos fazer? É bom até que o morador, o eleitor saiba que o nosso candidato ele vai pedir uma auditoria junto ao Tribunal de Contas para ver como que está todos esses projetos e se há algum problema, que tamanho, que buraco que vai ter de buraco, se tiver. Nós queremos saber como que está a prefeitura, apresentar para o cidadão, para o eleitor, para assim a gente poder continuar e não ter problemas com nenhuma situação anterior. Além disso, candidato, o plano de governo de vocês fala sobre enxugar secretarias. E aí, como é que isso seria feito sem prejuízos para a organização, para a administração municipal? Olha, pensa bem, se o governo federal administra o Brasil todo com 22 ministérios, por que Guarapari, com 120 mil a 130 mil habitantes, precisa de 12 secretarias? Olha a comparação. O que pode é estar enxugando e vai precisar enxugar. A gente está num momento atípico com esse Covid-19. O ano que vem vai ser um ano de divisores. Muitas coisas vão vir por aí que não vai ser fácil para a gente enfrentar. As consequências financeiras, administrativas, tudo isso vai refletir no ano que vem. Mas quais secretarias, no ponto de vista da senhora, poderiam ser extinguidas? Olha, ali precisava, no caso, dar uma unida nas secretarias. Né? No caso, a de turismo vai colocar cultura, empreendedorismo e lazer. Aí, no caso, viraria uma secretaria. O meio ambiente, eu tenho que verificar se ele vai estar junto com a agricultura. Meio ambiente e agricultura já estão juntos. Então, isso daí não vai precisar mexer, até porque é uma secretaria muito importante. Aí a secretaria que vai precisar, o meu candidato vai ter que definir. Porque ele que vai ter que definir, porque ele que vai saber o que vai ser melhor para o município. Essa parte aí já não cabe muito bem à vice-prefeita. O que ele decidir é o que eu vou apoiar. Porque ele é o capacitado, ele é formado em administração, ele é psicanalista, ele é professor do Sebrae, então ele sabe todas as áreas que ele vai precisar mexer. Então tem áreas que vai depender dele fazer. E essa parte aí ainda ele vai estar ajustando. E a gente tem o nosso secretariado aí que já está sendo escolhido também, né? A gente já vai... Pois é, a junção da Secretaria de Meio Ambiente com a de Agricultura gerou um certo desconforto. O pessoal da Agricultura reclama que não consegue ter uma atenção tão grande. E a gente recebeu uma pergunta de um telespectador também, ele é o Darli Astori. Ele quer saber se o plano da senhora tem algum projeto voltado para o trabalho do campo, que, segundo ele, produz com um mínimo de infraestrutura, falando na agricultura. Sim, sim. Temos, sim, proposta, inclusive, incentivar o agronegócio, fazer uma parceria com o homem do campo com relação à preservação de nascentes, né, porque existem vários projetos no Brasil que funcionam como modelo e que está dando certo. Então, isso é uma consequência que vai gerar benefícios para o homem do campo, porque nós dependemos do homem do campo. E é nessa área também que o ano que vem vai refletir os prejuízos com relação ao fique em casa, entendeu? Então, esse reflexo vai em tudo, e o homem do campo é a nossa estrutura. Todos nós dependemos deles. E tem que... Muito bem, candidata. Queria entrar num assunto agora. A gente tem perguntado para outros candidatos, tanto para prefeito, quanto para vice, em relação ao polo industrial. E aí eu pude perceber aqui que no plano de governo tem um polo industrial, polo empresarial e também um polo tecnológico, com incentivo a empreendedores, a criação de startups, que é um modelo de empresa que está super em alta agora. Exato. Como diferenciaria um do outro? Como seriam esses 3 polos? Olha, o nosso principal é o cinturão que o nosso prefeito Cláudio Paiva pretende fazer, pegando da região norte a sul, fazendo um cinturão, incentivando os comércios.
Aí vai se sentar e verificar como que a gente poderia estar fazendo. O polo industrial, que eu saiba, tem que ser uma área que tem que ser analisada, né, ver se ela é viável, se vai ter a devida adequação de estrutura para estar montando e se realmente é isso. Isso é uma questão que a nossa administração vai precisar avaliar, né, porque a gente não sabe como que está esse projeto. Então, todos esses projetos vão ter que ser revisados. E com relação às startups, isso aí é um modelo que os jovens que estão em casa vai se dar muito bem com isso daí. Porque existem várias startups que ainda não foram descobertas ainda. E esses jovens que estão em casa, que estão ociosos, então a gente precisa da ideia deles para estar montando essas startups. Fazer parceria com o IFES também, porque os alunos saindo de lá, pode lá estar fazendo essa parceria. Existe o FindGlab, onde pode estar fazendo tipo de uma incubação, uma incubadeira, né, que se dizem, para poder juntar esses jovens, para ali eles fazerem esses desenvolvimentos. Então, a Uber é uma startup, a PicPay é uma startup aqui do estado. Então, a gente tem condições dos jovens estar investindo. A gente quer pegar esses jovens, investir neles, para que eles possam estar criando isso para Guarapari. A gente tem recebido muita pergunta dos telespectadores e aí o Plínio Fonseca, falando em polo industrial, pergunta, ele é do Bela Vista, e aí ele quer saber se o plano de governo da senhora tem algum projeto para atrair fábricas ou indústrias para o município além do polo industrial. Tem sim, tem como buscar empresas para fazer a participação público-privada. Então, existem várias empresas que podem trazer investimento para cá. Eu, quando participei do Rotary, nós recebíamos diversas ligações de empresas internacionais que queriam investir aqui na cidade. O que precisava? Parceria do poder público e um bom projeto, mas não tinha. Quando tinha um, não tinha outra parceria. Então, existe recursos, sim, vários recursos a serem investidos no Brasil. Então, é a participação público-privada internacional. Então, existem muitos recursos lá fora e as empresas, o Cláudio já teve até conversa com algumas, então a gente está com essa conversa bem adiantada. E a gente também tem o governo federal que se colocou à disposição do nosso candidato, né? O Cláudio Paiva esteve lá em Brasília com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é do PRTB, que se colocou à disposição, gravou um vídeo que está disponível no nosso site lá, claudiopaivas.com.br, quem quiser conferir pode conferir lá, que não é fake. Então ele mesmo chamou o Cláudio lá, pesquisou, logicamente, todas as ideias e a vida do meu candidato e por isso gravou um vídeo com ele, por ele ser um candidato que tem a ligação, é o único candidato que tem a ligação com o governo federal aqui em Guarapari. Então ele se colocou à disposição para intermediar nesses 2 anos. Ele falou assim, usa e abusa da gente aqui, que a gente tem 2 anos para estar ajudando vocês lá em Guarapari. Se elege lá, que Guarapari vai ter muito o que ganhar. Bem, vocês têm também como um plano de governo a criação de novas matérias na grade curricular das escolas municipais. Vou citar algumas aqui, educação moral e cívica, empreendedorismo, educação ambiental, educação emocional e psicológica, aula de música, educação alimentar para alunos e informática. São muitas, né? Como seria conciliar isso aí com as matérias que já existem? Seria no contraturno? Como funcionaria? Olha, isso daí depende, vai precisar também do apoio da Câmara, por isso que é muito bom saber qual vereador que a população vai eleger também, para poder ser parceiro do município, porque precisa resgatar, nossas crianças precisam ser resgatadas, o relacionamento entre professor e aluno precisa voltar a ter respeito, e com essas aulas, com essas matérias retornando, educação, as crianças, moral e cívica, respeito ao patriotismo, então precisa ter esse resgate, que tem deveres e obrigações. Pai em casa é para ensinar ele a se comportar, a escola é para ensinar português, matemática, ciências, e essas matérias lá atrás, elas já existiam.
Então a gente vai fazer o possível para retornar isso aí, porque isso vai melhorar o cidadão, vai melhorar nossas crianças lá na frente, que é o nosso futuro. Aí na área da educação, candidata, no plano de governo da senhora, do seu candidato, fala sobre ampliar de forma gradual o horário de atendimento das escolas, o horário que as crianças estarão dentro das escolas. Como é que fazer isso? É educação em tempo integral? E aí como garantir isso de forma orçamentária? Os recursos da educação, tem o Fundeb, que ele precisa ser melhor aplicado. Então, há condição de fazer ele bem aplicado, tem dinheiro para fazer isso. Então, a educação, essas crianças vão até me perdi com a troca de celulares aí de vocês. Qual era o assunto que eu me perdi? A gente estava mostrando a pergunta de um telespectador que mandou para a senhora. Mas a pergunta é sobre garantir o aumento da carga horária, né? Aumento da carga horária. Sim, porque as mães, elas precisam, né? Hoje em dia, nossa vida está muito corrida, a gente é múltiplo, faz muitas coisas ao mesmo tempo. E a mãe, com esse horário estendido, ela pode ter mais condição de se dedicar. E o filho, voltando a essas matérias aí, ele vai ter uma educação melhor, ele vai ter uns princípios melhor. E o nosso cidadão, tendo um princípio melhor, melhora a segurança, o comportamento, a saúde. Então, é uma cadeia, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Lá na frente, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisa ser resgatado isso. Candidato, nosso tempo é curto, mas ainda tem a pergunta de telespectador aqui para a senhora. A gente estava aqui, eu e Cecília, combinando uma pergunta de telespectador. Acabou de chegar, o nosso programa está ao vivo, as pessoas estão participando aqui na hora. Isso que é legal. Mas eu gosto assim. Você pode mandar a pergunta também para a gente aqui no nosso número, que já vai aparecer aí na tela. Enquanto aparece o número aí, eu vou fazer a pergunta então do Bruno Paiva, que mora na Praia da Cerca. Ele pergunta se há algum projeto para a Orla que há anos aguarda por melhorias lá na Praia da Cerca. Como o meu quiosque também era na Praia da Cerca, eu sei muito bem o que acontece lá na Praia da Cerca. O que precisa ali é uma boa vontade do município apresentar um projeto para a SPU e o recurso prevendo a dotação orçamentária do ano seguinte e fazer. É só vontade política. Candidata, nós estamos chegando ao fim da série de entrevistas com a senhora hoje e para terminar, como todos os outros candidatos, a senhora tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais e falar diretamente para ele. Eu vou aproveitar esses 2 minutos para falar que a gente tem a possibilidade de fazer um terminal de ônibus, que é uma coisa muito importante que eu não gostaria de deixar de falar para o eleitor, para desafogar a mobilidade urbana. Colocar um terminal onde os ônibus teriam uma passagem única, onde o trabalhador ia gastar uma passagem única. Já tem parceria com isso, tem várias empresas que gostariam de fazer, a gente daria uma isenção, os ônibus viriam de todos os lugares da cidade, se concentrariam e dali retornariam para os seus locais. Então, eu não poderia deixar de falar isso. E também falar também de uma outra coisa que eu anotei aqui, do Centro de Recuperação do Treinamento, e falar também da Guarda Municipal e da Escola Militar, que nós, de acordo com o nosso vice-presidente Mourão, a Escola Cívico-Militar, é só arrumar o terreno, que é armamento, viatura, tem tudo. A Guarda Municipal, aqui para Guarapari também, e a Guarda Rural, que sugerida pelo Mourão, que tivesse também, que nós implantássemos. Então, assim, eleitor, o que a gente precisa é que vocês confiem nesse novo modelo de governar. Nós não somos políticos de carteirinha. Nós estamos aqui, eu e o meu candidato, Cláudio Paiva, tentando fazer a mudança para você. E nós precisamos da sua confiança. Precisamos que vocês compartilhem esse vídeo para que nós possamos chegar a outras pessoas. Porque nós não temos dinheiro do fundão, nós abrimos a mão do fundão. Todo o material que a gente tem é doado. Não tem, os adesivos que vocês vão encontrar em carro são todas pessoas voluntárias que estão concordando com o nosso modelo, que é Deus, Pátria e Família. Então, a gente precisa que vocês compartilhem e que nós possamos chegar. E eu quero agradecer a TV Guarapari, porque é através desse programa, que nós não temos tempo de rádio e TV, porque nós não fizemos coligação com outros partidos. Então, a gente depende desse momento precioso para poder que a nossa proposta chegue a você. Quer saber mais sobre as nossas propostas? Acesse o site do claudiopaivas.com.br. Lá tem todas as propostas detalhadas, tem o vídeo do General Mourão. Falo demais, né? Mas eu agradeço a todos. Nós que agradecemos a sua participação, agradeço também a participação de Emerson, que esteve aqui.